Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundo de ações no Ártica. E nesse vídeo eu vou falar sobre os conflitos geopolíticos que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente estuda esse tipo de evento na história, parece que cada episódio é bastante marcado por algum fato muito notável. Então, se você for pesquisar quando começou a Segunda Guerra Mundial, a data é 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética começou no dia 12 de março de 1947, quando foi iniciada a doutrina Truman. Só que isso é o resultado de uma organização didática que os historiadores fazem pós-facto, já conhecendo a história toda. Enquanto nós estamos vivendo esse tipo de evento, a fronteira não é tão marcada assim, ela é bem mais enevoada, mais difícil de identificar. O que nós sabemos é que a rivalidade entre Estados Unidos e China, que hoje é bastante clara, é algo que já vem se intensificando há mais de uma década. E hoje tem gente que fala que eles estão caminhando para uma nova guerra mundial e outros defendem que esse conflito não vai acontecer nessa proporção, porque as duas economias são muito interdependentes entre si. Mas é muito difícil prever o que vai acontecer. O que já é claro e que é mais fácil de analisar é que essa disputa já causou algumas mudanças profundas na geopolítica global. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é compartilhar nossas reflexões sobre essas mudanças, como é que elas podem impactar o futuro e os nossos investimentos. Eu vou começar com uma breve retrospectiva histórica de como é que surgiu essa rivalidade entre os dois países. Nos anos 2000, 25 anos atrás, a China não era uma preocupação para o governo americano. Inclusive, os Estados Unidos foram os grandes articuladores da entrada da China para a Organização Mundial de Comércio, que foi o que destravou o crescimento econômico chinês. E aconteceu em dezembro de 21. O racional da época era que integrar a China na economia global traria enormes vantagens de custo para as empresas americanas através da exploração de mão de obra barata chinesa e que a China também seria um contrapeso para a Rússia, né? Seria um jeito de manter a Ásia um pouco mais equilibrada. E esse desenvolvimento econômico da China, de maneira integrada ao comércio global, os americanos também esperavam que fosse trazendo a China para a cultura ocidental, que no final das contas eles provavelmente convergiriam para um regime político democrático nos moldes que nós conhecemos aqui. Só que não foi isso que aconteceu nas próximas décadas. O desenvolvimento econômico da China aconteceu de fato e foi mais rápido do que se previa. Entre o ano 2000 e 2025, o PIB chinês cresceu 16 vezes, enquanto o americano cresceu 3 vezes, e a China passou de ser uma economia que representava 12% do tamanho da economia americana para um país que hoje representa 64%, medido em dólares. Já existe alguma discussão de que se a gente medisse quantidade de coisas, produzidas pelos dois países, a China hoje já produz mais coisas. Assim, essa questão do PIB ser menor é por uma questão de câmbio. Então, essa previsão de que integrar a China ao comércio global traria benefícios econômicos para o Ocidente se realizou de fato. Os Estados Unidos e diversos outros países terceirizaram grande parte da sua manufatura para a China, que era o trabalho menos nobre, e tiveram aumentos de qualidade de vida muito grandes, porque eles tiveram acesso a uma série de bens de consumo a um custo mais baixo do que eles próprios conseguiriam produzir. Só que a previsão de que o desenvolvimento econômico chinês tornaria a China um país democrático e politicamente alinhado com o Ocidente, essa parte não aconteceu. A China até hoje preserva bastante de uma cultura, sistema político e dinâmica econômica bastante diferentes, bastante particulares à China, que destoam em vários pontos do que é idealizado pelo Ocidente. A China tem uma visão de mundo, um plano de desenvolvimento que não necessariamente se encaixa na ordem mundial que foi arquitetada, pelos Estados Unidos, pelas outras potências ocidentais no pós-guerra. E hoje a China tem 1,4 bilhões de pessoas, a segunda maior economia do mundo, e é claramente uma ameaça aos Estados Unidos. É inevitável que os americanos enxerguem a China como uma ameaça à supremacia que eles têm hoje, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Então eu acredito que nós já estamos vivendo uma nova Guerra Fria, e que nós estamos agora passando por algumas quebras de paradigmas geopolíticos importantes que vigoraram até então, que vem vigorando há muito tempo. Depois do final da União Soviética, que eles se desmancharam, surgiu a Rússia e vários países satélites, que aconteceu em 1991, nós vivemos uma era de paz entre as grandes potências. Tem algumas guerras pequenas, mas a maior parte das gerações que estão vivas hoje
né, não passaram por grandes guerras. E a maior parte dos países, né, principalmente os países mais relevantes economicamente, eles operam sobre acordos diplomáticos que foram definidos pelo bloco ocidental depois das guerras mundiais, né, e sobre um princípio geral de fazer as coisas de uma maneira colaborativa, de todos tentarem contribuir para o desenvolvimento e para o bem-estar global. E em regimes operando nessas condições, né, regimes democráticos, né, operando na ausência de grandes ameaças geopolíticas que sejam iminentes, a prioridade dos governos passou a ser guiada pelo anseio das suas populações de melhorar suas qualidades de vida, né, que são fortemente correlacionadas com quanto dinheiro eles ganham, com a eficiência econômica do país. Então, nós vimos coisas como a Alemanha, que historicamente é uma inimiga da Rússia, né, foi uma inimiga da Rússia tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, tomando uma decisão de aumentar a dependência do país do fornecimento de gás natural russo para baratear o custo de energia, né, e assim beneficiar suas indústrias, sua população, e perseguir metas ambientais, né, para reduzir sua emissão de carbono. E eles fizeram isso mesmo com os Estados Unidos alertando dos riscos geopolíticos que essa decisão traria, né, e pressionando diplomaticamente para que a Alemanha não fizesse isso. Mas mesmo assim prevaleceu esse racional econômico, de que valia a pena comprar gás russo, porque era mais barato e ajudar a população e as indústrias alemãs. Então eles fizeram isso. E isso é uma característica desse sistema democrático e que vive na ausência de grandes ameaças que estejam claras para a população. A população prefere reduzir seus custos de vida, né, prefere diminuir sua conta de energia elétrica, do que reduzir riscos geopolíticos complexos, teóricos, distantes, né, que algum político está explicando. E o que a população prefere gera mais voto, então isso acabou virando assim, uma meta que os políticos perseguiram simplesmente para ganhar a eleição, né? O jogo democrático levou para esse caminho. Essa história da Alemanha representa bem a mentalidade da época, que a otimização econômica se tornou o objetivo máximo das nações. Só que nos últimos anos ocorreram dois fatos bastante relevantes que têm forçado o mundo a reorganizar sua hierarquia de prioridades, né? O primeiro deles foi o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que gerou na União Europeia um medo do expansionismo russo, né? A Rússia está ali do lado, ela poderia continuar fazendo investidas militares para ampliar seu território, né? E criou uma frustração no Ocidente de que nem todo mundo tá jogando de acordo com as regras que eles acham corretas, né, que eles acham adequadas. A Rússia se nega a cumprir essa pauta política do Ocidente há muito tempo, né? Isso ficou bastante patente com a invasão da Ucrânia, que desrespeitou um tratado de que as fronteiras que tinham sido desenhadas depois das grandes guerras seriam mantidas. Esse foi o primeiro grande choque, né, nessa ordem pacífica, né, do mundo. E a segunda foi a volta do Trump para o governo americano, com a implantação de uma política que ele tem chamado de America First, que tornou mais explícito o conflito com a China e abandonou o princípio de que os Estados Unidos eram os responsáveis por proteger todo o Ocidente, que eles tinham um papel de policiais do mundo, né, e contribuiriam para a segurança de todos os países do Ocidente, mesmo sem alguma contrapartida clara no sentido monetário, né? Os Estados Unidos estavam pagando por toda essa segurança, né? E, enfim, tem todo um contexto que a economia americana hoje também já está bastante endividada, então a capacidade deles de continuar bancando esses custos não é mais a mesma que foi no passado. E por esses motivos houve um rompimento com esse paradigma, né? E gerou toda a instabilidade que nós estamos vendo acontecer, né, nos países que estavam sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. Com esses dois fatos, de repente a segurança nacional de cada país passou a ser mais importante do que a eficiência econômica. Então, no contexto da guerra da Ucrânia, a Alemanha deixou de comprar esse gás russo, que ela tinha decidido importar anos atrás porque era mais barato. Deixou de importar pelo menos diretamente, porque tem algumas triangulações, né? A Rússia vende para alguém que vende para a Alemanha, mas diretamente a Alemanha hoje não compra quase nada de gás russo, porque eles não querem continuar gerando lucros para a Rússia para financiar a máquina de guerra que está invadindo a Ucrânia e depois, no futuro, não sei se tão distante, poderia continuar avançando sobre a União Europeia. Os Estados Unidos, por exemplo, proibiram a venda de tecnologias avançadas para a China.
Então, várias empresas americanas que desenvolvem tecnologias de ponta vão lucrar menos porque eles estão abrindo mão do mercado chinês, só que eles estão deixando de contribuir para o avanço tecnológico do país que ameaça a supremacia americana, né, que poderia substituir os Estados Unidos como um novo líder global. Então, esses são exemplos de que a segurança nacional, que a disputa de poder político, né, passa a ser mais relevante e prioritário, né, em relação à otimização econômica, ao racional de negócios puro. E isso que vem acontecendo não é uma mudança puramente na estratégia de políticos e diplomatas. Os próprios povos vêm se tornando cientes desses conflitos geopolíticos e vêm reagindo de acordo. Um exemplo muito claro disso, depois que começou a guerra da Ucrânia, logo após a invasão, teve uma série de sanções impostas à Rússia, mas nessa época ainda não estava, assim, as sanções estavam começando. E mesmo assim, mesmo sem sanções governamentais claras, trabalhadores portuários de um porto inglês se recusaram a desembarcar petróleo russo. Mesmo assim, eles não eram obrigados legalmente a fazer isso. Eles se recusaram porque eles estavam sabendo de toda a confusão na Ucrânia e se recusaram a ajudar que a Rússia vendesse petróleo ali na jurisdição deles. Então você vê que foi uma coisa espontânea e da base, né, dos operários ali do porto. E isso de priorizar a segurança nacional em detrimento da economia pode até parecer um pouco estranho para as gerações, para a maior parte das gerações que ainda estão vivas, né, porque não foi o que a gente viveu, né, não foi a nossa experiência de vida direta. Mas é a mentalidade mais comum ao longo de quase toda a história humana. Durante as guerras mundiais, né, que a França e a Alemanha são inimigos históricos também. Então o francês jamais compraria um produto nazista porque ele estava mais barato que o equivalente produzido na França, né, e vice-versa. Né, o nazista jamais compraria um negócio do inimigo porque é mais barato. Né, eles se odiavam durante esses conflitos. Então, as últimas décadas pacíficas e com essa supremacia do racional comercial é que foram um período de exceção e que me parece que está terminando. Me parece que a gente vai convergir para o estado mais comum aí que a gente observa na história humana mais longa. Então, a gente precisa pensar no que pode acontecer daqui para frente. Então, um primeiro impacto é que a busca por segurança nacional inevitavelmente vai levar cada país a tentar reduzir a sua dependência econômica de países politicamente desalinhados, né, ou através da nacionalização de parte da cadeia, né, produtiva que hoje está fora, ou através do desenvolvimento de alternativas de fornecedores em países que sejam mais alinhados, que eles não enxerguem como ameaças. Então, é provável que isso reduza bastante o fluxo de comércio global, né, que esse movimento, o pessoal agora está chamando de processo de desglobalização. Em vez de buscar o país mais eficiente no mundo para fazer qualquer coisa, agora os países estão buscando produzir mais coisas, né, dentro do próprio território para que a sua economia não possa ser tão abalada num cenário de conflito. Mas a consequência disso é que esse comércio mundial menos fluido vai afetar o crescimento econômico global e é provável que aumente a inflação, mas não uma inflação causada por impressão de moeda, como a gente está acostumado a ver. Inflação causada por aumento de custo mesmo. Na hora que a gente tira uma fábrica da China e traz para os Estados Unidos, a produção nos Estados Unidos é mais cara. Então aquele produto vai ficar mais caro porque ele deixou de ser produzido na China. Não tem nada a ver com impressão de moeda pelo Banco Central Americano. Então, te abre mão, né, eu acho que os países vão começar a abrir mão de alguns pontos de eficiência econômica, né, para privilegiar a sua segurança nacional. Existe também uma tendência que Estados Unidos e China busquem fortalecer sua esfera de influência nos países vizinhos, né, nos países que geograficamente estão próximos. E quando a gente pensa em comércio, a localização do país não é tão relevante assim. Né, para o tema de semicondutores, por exemplo, que é um produto de altíssimo valor agregado, ele viaja bem. Né, a gente pode comprar lá de Taiwan todos os semicondutores que o custo do frete não é relevante. Mas para todas as questões militares, a posição geográfica é muito relevante, porque projetar poder bélico para regiões distantes é caro e arriscado. Né, depende de uma logística muito mais complexa e essa logística também é muito mais vulnerável, porque imagina os Estados Unidos mandando tropas, navios e tal lá para a China. A China está em clara vantagem ali.
né, e vice-versa. Os Estados Unidos têm muito mais vantagem na sua própria costa do que a China, tentando cruzar o Pacífico para mandar coisas lá para os Estados Unidos. Dessa lógica de impacto militar do posicionamento é que vem o que a gente está bastante acostumado a ver, de que uma potência não aceita que um país vizinho caia sob domínio de potências inimigas. Um caso bastante icônico que já teve na história foi aquela crise dos mísseis de Cuba, que a União Soviética queria instalar mísseis em Cuba, que estava ali do ladinho dos Estados Unidos. Ficaria muito mais fácil disparar mísseis contra os Estados Unidos. Essa disputa por influência, que é bastante típica de guerras frias, é ruim para os países que estão em conflito direto, mas ao mesmo tempo ela pode trazer algumas oportunidades para os países em desenvolvimento, os países que são mais periféricos e não estão no centro desse conflito. Uma alternativa que eles têm é tentar manter uma neutralidade ao longo desse período e continuar negociando com todo mundo. Enquanto tem dois blocos lá brigando, esse país neutro não toma lado nenhum e continua operando como se o mundo tivesse todo tranquilo. A Suíça é o melhor exemplo disso. A Suíça permaneceu neutra, mesmo estando geograficamente muito próximo dos países que estavam guerreando em volta. Isso é uma mistura de uma série de condições favoráveis. Foi uma estratégia clara do governo suíço, mas tinha algumas vantagens geográficas também, o que eles usaram para proteger a Suíça. Mas fato é que eles continuaram neutros e continuaram fazendo negócios com os dois lados, e sofreram muito menos que os países que estavam em guerra ali na Europa. Uma outra possibilidade que os países menores têm é leiloar sua lealdade veladamente, não é uma coisa organizada dessa maneira, mas na Guerra Fria isso foi muito visto, em vários e vários casos, que os países negociavam com as superpotências que queriam trazê-los para sua esfera de influência, auxílios financeiros, transferência de tecnologia, proteção militar, e acabavam se alinhando para quem desse mais benefícios para o seu alinhamento. Então é provável que a gente veja isso acontecer também durante essa Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Então, uma outra coisa que é claro que acontecerá é que a corrida tecnológica que está acontecendo hoje deve se intensificar e continuar por muito tempo. A corrida tecnológica e de investimento em infraestruturas necessárias em caso de conflito militar. Porque hoje não existe um risco iminente, enorme, de entrar em um combate militar, só que isso é um risco sempre presente. E nós tivemos alguns anos atrás um aquecimento da disputa sobre a questão de Taiwan, que o pessoal ficou com medo que a China e os Estados Unidos começassem a guerrear por causa de Taiwan. Então, assim, não é uma coisa patente agora, mas é um risco sempre no pano de fundo e que os países estão sempre se preparando para caso eles tenham que entrar nesse combate. E essa corrida, tanto tecnológica quanto de infraestrutura militar, acaba independendo das intenções que são declaradas por cada bloco. Os países não se armam porque eles querem guerrear. Eles começam a se armar porque o mais fraco já tem um poder militar menor do que o mais forte. Com isso, ele se sente ameaçado, reprimido, então ele tenta desenvolver um poder equivalente para se igualar ao mais forte e sair dessa condição de país subjugado. Aí o mais forte vê o mais fraco avançando, chegando perto dele. Ele não sabe se isso é por uma questão de defesa ou uma questão de ataque. Então ele passa a acelerar seus desenvolvimentos também para não deixar o outro se aproximar. Aí o mais fraco entende que isso é uma agressividade do mais forte e assim vai. Então os dois países vão estar sempre disputando, tentando manter seus poderios militares próximos, equilibrados, mesmo que ambos tenham intenções pacíficas, porque um não consegue saber verdadeiramente o que é a intenção do outro. Então, mesmo que ambos estejam só buscando se defender e não atacar, é meio que inevitável que eles construam uma estrutura militar muito grande. E tecnologia é o que definiu historicamente boa parte das guerras. Então, se desenvolve muita tecnologia porque isso dá vantagens militares e o país que for mais avançado vence a guerra mais fácil. Essa dinâmica que a gente está descrevendo, de guerras frias, de países pequenos disputando vantagens para ir para a influência de países maiores, corrida tecnológica, tudo isso não é novo. Assim, já tem exemplos
numerosos na história humana desse tipo de coisa acontecendo. Apesar da gente não ter vivido isso diretamente, poucas das gerações vivas agora passaram por períodos assim. Das guerras mundiais, acredito que não tem muita gente viva mesmo, mas a Guerra Fria, as gerações mais velhas pegaram o final, mas a maior parte de nós não viveu isso. Então nós temos que buscar na história mesmo, ler livros sobre isso para entender o que pode acontecer daqui para frente. E é claro que esses conflitos geopolíticos podem ter um impacto muito forte sobre a economia. De modo amplo, podem afetar todo um país, ou de modo bastante concentrado em setores específicos, como são esses exemplos de setores com tecnologias que podem ser utilizadas em nichos militares. Então a gente precisa passar a considerar, nas nossas análises de investimento, o que essas mudanças geopolíticas podem causar. Isso não faz com que os fundamentos tradicionais das análises de investimento deixem de ser válidos. Eles continuam válidos. Só que assim, a gente ainda quer investir em empresas que têm vantagens competitivas, têm alta rentabilidade e tudo mais. Só que isso pode ser atingido por um contexto geopolítico muito maior. Então a gente precisa começar a se preocupar se esse negócio que a gente está investindo, que cumpre todas as características tradicionais, está sujeito ou não a possíveis impactos de sanções econômicas, de tarifas ou de outras consequências de conflitos geopolíticos. Por exemplo, existe um risco maior para empresas que são exportadoras, porque se o país de origem dela é alvo de sanção ou de tarifas, elas podem perder clientes ou podem ser obrigadas a reduzir seus preços para contrabalancear as novas tarifas, sem ter feito nada de errado, sem ter mudado nada no racional microeconômico per se. Assim, o produto dela pode continuar sendo excelente, ela pode continuar com menor custo de produção, mas a sanção ou a tarifa pode desequilibrar esse jogo. E as vantagens competitivas que nós costumamos olhar podem, em algumas situações, não garantir a proteção do negócio. Por exemplo, no caso de uma sanção total, assim, de o país simplesmente proibir de vender para uma outra geografia, a empresa vai perder vendas mesmo que ela seja a única produtora de algo com uma demanda extremamente inelástica, pouco sensível a preço. Por exemplo, a Nvidia, que hoje produz os chips mais avançados do mundo para treinar a inteligência artificial, está proibida de vender seus chips mais modernos para a China. Porque o governo americano decidiu que ele limitaria o acesso a tecnologias de ponta que poderiam ser usadas no meio militar. Então isso não tem nada a ver com existir um substituto melhor na China, mais barato. Assim, é puramente por uma questão econômica, quer dizer, uma questão geopolítica, não é um racional econômico. Nesse contexto, as empresas que são focadas no mercado nacional tendem a ser mais resilientes, porque não só elas não são afetadas por essas sanções que prejudicam exportações, como elas podem ser beneficiadas se uma parte relevante da sua competição vier de fora, for de produtos importados. Porque se o próprio país dela impuser uma sanção ou uma tarifa a outros países, isso vai diminuir a competição que ela enfrenta no mercado local e ela vai aproveitar o vácuo criado ali. Ela vai pegar a market share que os produtos importados tinham no seu próprio território. E são exemplos de como é que as sanções podem impactar setores específicos. Mas a gente precisa olhar também qual que é o impacto mais amplo, o impacto no país todo. Porque se uma sanção for imposta a um setor que é muito estratégico para um país, pode afetar a economia toda. Os setores não afetados diretamente vão ser afetados indiretamente. Nós tivemos alguns exemplos históricos recentes nessa linha. Se pegar o caso do Irã, porque agora acabou de começar uma nova guerra lá com o Irã, historicamente sofre sanções ao setor de petróleo, porque o petróleo é a principal indústria de lá, e se a indústria de petróleo é afetada, toda a economia iraniana sofre. Aqui no Brasil, o exemplo seria mais no agro. Se o nosso agro sofrer sanções, o Brasil todo vai sofrer, porque o agro é um grande setor que contrata muitas coisas, o dinheiro que entra pelo agro escoa por vários lados na economia brasileira. Mas, felizmente, olhando o nosso caso específico, o Brasil está longe de estar no centro dos conflitos geopolíticos atuais. Nós somos um país bem periférico, bem inofensivo nesses conflitos. Então, a chance de nós sermos severamente afetados de maneira negativa por sanções e tarifas é bastante baixa. A gente até viu isso acontecer nas tarifas do Trump, que inicialmente o Brasil tinha sido alvo de tarifas grandes,
mas logo depois já abriram uma lista enorme de exceções e poucos setores brasileiros sofreram. Né? Porque nós somos geopoliticamente inofensivos e porque a gente vende muita commodity, que é um tipo de produto que não é estratégico nesses conflitos. Né? Não é nada que vá mudar o que a gente fornece, não é nada que vá mudar o destino de uma guerra. Então nós estamos entre os países que podem ser beneficiados por esses conflitos, né? Principalmente pela busca de parceiros comerciais que não representam ameaça geopolítica. Nós poderíamos ser um alvo de transferência de indústria da China para cá, para os Estados Unidos, por exemplo. Nós estamos muito mais próximos, somos muito mais inofensivos que a China. Então os americanos poderiam investir no Brasil para produzir coisas que hoje são produzidas na China. Um outro exemplo de coisa que pode acontecer: o acordo de livre mercado entre a União Europeia e Mercosul era um negócio que estava sendo negociado há décadas e não saía, estava na prateleira, e agora está na iminência de entrar em vigor. E esse negócio só avançou porque a União Europeia está se sentindo insegura com essa quebra da tradição diplomática dos Estados Unidos, está querendo ser mais independente da economia americana e está buscando parceiros. E aí o Mercosul conseguiu emplacar esse acordo de livre comércio que não saiu de jeito nenhum. Então, esses são só alguns exemplos de como é que o Brasil e outros países periféricos podem se beneficiar. Mas isso tudo tem que ser olhado muito caso a caso, né? Depende de cada tese de investimento que cada um está entrando. O portfólio dos nossos fundos, especificamente, hoje tem uma exposição muito baixa a riscos geopolíticos, de propósito, tá? Porque a gente está vendo essas coisas todas acontecerem e nós temos uma preferência de nos distanciar desse tipo de risco. Mas, de toda maneira, nós achamos bastante prudente monitorar de perto essas coisas, porque esses riscos vão mudando e a gente quer sempre saber qual que é a zona de maior ameaça, de maior risco. E estamos adotando uma dose extra de cuidado, de cautela, na avaliação de oportunidades em setores que possam ser considerados estratégicos para essas disputas de poder entre nações. Então essa é a minha recomendação geral para qualquer pessoa que invista em economia real, né? Adicionar aí uma camada de preocupação, né, de riscos que podem vir desse tipo de conflito geopolítico. Muito obrigado e até a próxima.